bom dia. De antemão, aí que vocês tenham um ótimo dia, abençoado, repleta de bênçãos, repleta de Deus na vida de todos vocês. Que bênção, né? Bom Estar dia. aqui no feriadão, ele aqui no Brasil, porque a Zizi está lá na Europa, a Zizi é chique no último. Mas estamos aqui, gente, deixa eu ver aqui, deixar tudo certinho aqui. Eu já coloquei ela comigo de confitriã, tudo certo. Pronto, tudo certinho. Pessoal, vamos lá em mais um Café com Superação. É um evento hoje oficial da Marca da Paz, é um evento único, é onde a Marca da Paz, onde os líderes, onde as equipes da Marca da Paz, ela para ouvir a história dos nossos líderes, para ouvir a história dos nossos consultores, principalmente para ouvir a história das pessoas. Isso é muito gostoso, porque no Café com Superação nós pegamos e já estamos pegando e colocando em prática a tal da empatia. É ouvir a história do próximo, é entender a história do próximo e principalmente aprender com o próximo. Gente, eu aprendo demais, demais. Esses últimos 5 anos a gente faz o Café com Superação. E hoje é um dia importante, importantíssimo. Já grava ele, pronto, deixa eu ver, já está sendo gravado, que é um café internacional. Hoje é um café com superação internacional. É o nosso primeiro, não, é o segundo café internacional hoje da Marca da Paz, com ela, a Zizi, a Zilvone, a vulgo Zizi, que é uma baita diamante aí do Brasil, que está lá na Bélgica. Mas, enfim, sem mais delongas, já passar para ela a fala e falar: Zizi, fique à vontade, estamos aqui para te ouvir e queremos saber quem é a Zilvone, quem é a Zizi, essa nossa líder que está lá hoje, lá na Bélgica. É contigo, minha líder. Acho que ele está fechado o som seu, viu, Zizi? Oi, tá me ouvindo? Pronto, agora está ótimo. Eu estou num lugar aqui, eu não sei se vocês me ouvem bem, porque a gente está no acampamento hoje. E aqui a internet às vezes corta um pouquinho, mas eu vim num lugar aqui estratégico, eu acho que vai ficar bem, bem legal. Queria agradecer, Tá bom. né, primeiramente a Deus por essa oportunidade que está aqui. Eu sempre falava para a Lídia, falei, nossa, eu acho muito lindo o Café com Superação, que é onde a gente percebe a dor do próximo, né? Que a gente vê que às vezes a dor da gente é tão pequena perto daquilo que as outras pessoas estão passando, né? Aí ela falou: ah, um dia vai ser a sua vez. Eu falei: então, vou esperar e agradecer. Sábado passado não teve como, porque aqui a gente não manda na vida da gente, quem manda na vida da gente aqui, infelizmente, são os trabalhos e os horários. Então, às vezes, joga um dia que não dá certo. Mas, para quem não me conhece, meu nome é Zilvone. No Brasil e nos Estados Unidos, muitos me conhecem como Zizi. Aqui na Europa, ninguém pode me chamar de Zizi, que tem que ser Ziza, porque Zizi aqui é um palavrão, que eu não vou nem citar o qual, mas aqui é um palavrão, e infelizmente o meu nickname que eu uso aí há tantos anos não pode ser usado aqui, eu tive que me readaptar a um novo. E vocês me desculpem se em alguns momentos aí vai ficar minha voz vai ficar meio embargada, mas tem muitas coisas que aconteceram no decorrer da minha vida que ainda mexe comigo. Eu nasci em Paranaíba, Mato Grosso do Sul, uma cidade pequena, no interior que faz divisa com Goiás e Minas e São Paulo, de uma família de agricultores não, né? Trabalhavam nas fazendas. Meu pai e minha mãe, Adão e Sebastianas, eram analfabetos e não tinha muita estrutura, né? Que a gente morava sempre na roça, sempre trabalhando daqui para ali. E aos 2 anos de idade, nós voltamos para Goiás, para Itarumã. Bem no cantinho, bem no fundo de Goiás ali, quem for de Goiás vai entender bem. É a penúltima cidade antes de chegar no Mato Grosso do Sul, uma cidade que na época tinha 1.700 habitantes. Não tinha muita oportunidade também de trabalho, de nada para os meus pais, e novamente a gente foi para lá para trabalhar, meus pais trabalhando na fazenda.
E eu só tive a oportunidade de começar a estudar aos 7 anos de idade. Mas mesmo eu aos 7 anos de idade, assim, trabalhando para fora, estudando e querendo trabalhar, porque a gente não tinha muita opção de coisas, não tinha. Eu vi os amiguinhos ali, mais ou menos, que tinham uma roupinha, que tinham um sapato, e eu queria, eu falava para minha mãe: "Eu quero trabalhar, mãe, eu quero trabalhar", mas eu não tinha idade. Com 9 anos eu comecei a ser babá, cuidar da Francijane, chamava a menininha. E ali eu comecei a entender o que que era estudar muito, que era o estudo que poderia me tirar daquilo ali. E foi assim que eu comecei, estudar, 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 estudar para mudar a minha história de vida, porque se o meu pai e a minha mãe, coitados, pais de 5 filhas, né, mulheres, eles não tinham muitas condições. Meu pai trabalhando na roça, minha mãe trabalhando como lavando roupa para fora, costurava de noite para poder ajudar a gente, porque 5 meninas, gente, dá uma despesa de roupa e sapato inacreditável, né. E ali nós começamos, eu estudando, 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 tudo que eu achava na biblioteca eu lia, e eu queria aprender, mas não tinha trabalho, não tinha como trabalhar. Ou eu trabalhava de babá ou não tinha outro trabalho. E quando eu tinha 13 anos de idade, nós voltamos para Paranaíba, Mato Grosso do Sul. E ali nós começamos uma nova história na nossa vida, e eu fui trabalhar como secretária de uma loja de reforma de carros, e a minha irmã já trabalhava, foi trabalhar lá também. E ali eu comecei a estudar mais e mais e mais e mais e mais. Mas nesse período eu conheci um rapaz que foi assim, amor à primeira vista, foi o primeiro grande amor da minha vida, só que muito ciumento, muito briguento, muito difícil. E o nosso namoro começou a ser um transtorno para a família, a ponto dele me bater 2 vezes e eu ter que ir embora da cidade, porque a gente acreditava que ele prometeu para o meu pai que se eu não voltasse com ele me mataria. E foi ali que eu me mudei para São Paulo com 17 anos de idade. Em São Paulo foi uma experiência que eu falo que foi a primeira o primeiro lugar que eu encontrei os anjos sem asas, que protege a vida da gente. Fui trabalhar de babá na casa de uma família, e aquela família não me via como a babá das crianças, eles me viam como uma pessoa que estava ajudando eles a cuidar dos filhos deles. É uma família de Paranaíba, Mato Grosso do Sul, mas eles moravam em São Paulo. E eles me colocaram para estudar, porque eles viram que eu tinha potencial de estudo mesmo, que eu gostava muito de ler. E eu estudava de manhã numa escola particular paga por eles, cuidava das crianças à tarde até eles irem dormir, porque eles trabalhavam à tarde e à noite. E ali começou a mudar a minha história de vida. Fiz faculdade, e quando eles viram que me ajudaram a passar no vestibular, que ela lutou bravamente comigo como se eu fosse uma filha dela. E ela pegou e falou para mim que eu tinha que buscar novos rumos, que ser babá para mim naquele momento não era uma profissão, que eu tinha que buscar novos rumos. E eu saí da casa dela, fui morar com 2 amigas, e foi a primeira vez na minha vida que eu passei fome, porque morar sozinha numa cidade grande já não é fácil. E eu não queria chegar nela e falar para ela: "Não, eu quero voltar para sua casa para cuidar dos seus filhos, que realmente está muito difícil". Mas como eu sempre tive muita fé, gente, muita fé, eu falo assim que tudo que você quer na vida, se você colocar Deus à frente, ninguém vai te impedir de conquistar, ninguém. E eu na época a gente falava, eu rezava, né, e eu rezava, falava: "Senhor, não deixa acontecer, porque eu quero mudar a minha história, eu quero". Não é que eu não queria a vida das minhas irmãs, que já as mais velhas, que já estavam casadas, era mãe de família, mas só cuidava de casa, eu via a luta delas e eu falava: "Não, eu quero algo diferente para mim, eu quero mudar a minha história, né". E aí naquela de melhorar, melhorar, estudando e procurando, eu voltei de férias na minha cidade. Voltei de férias, vá lá, engravidei. Da mesma pessoa abusiva, da mesma pessoa que me batia. A cabeça zero, né. Escutar mãe e pai, zero. Engravidei. Voltei para São Paulo,
das férias, descobri que estava grávida, contei para os meus pais. A resposta do meu pai foi só uma: volta para casa agora. Interrompi todos os meus sonhos, interrompi tudo que eu estava fazendo e voltei para casa. Mas eu acho que Deus sabia por que eu tinha que voltar para casa, que foi uma gravidez de risco. A minha filha nasceu com 5 meses e meio de gestação, com 910 gramas. Ela ficou 4 meses na incubadora, e na incubadora ela teve pneumonia, parada cardíaca, infecção hospitalar, e foi uma guerreira que lutou muito, mas muito mesmo. Ela saiu do hospital com 6 meses de nascida, e nós levamos para casa sem saber como cuidar de uma menina que pesava menos de 2 quilos com 6 meses de vida. Até que apareceu mais um anjo sem asas na vida da gente, que foi o sogro da minha irmã, que vendo aquela menina chorar, 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 dia e noite, ela não dormia, não dormia. Ele falou: hoje eu vou cuidar dela. E ele fez um mingau de arrozina com, se alguém aqui conhece a arrozina, é tipo um fubá de arrozina com leite de vaca. Porque a gente dava uma mamadeira para ela, o médico instruiu a gente dar uma mamadeira para ela a cada 100 gramas de leite, que era um leite do hospital, com leite com água. Então a gente dava aquela mistura para ela, que era o que os médicos pediam. Aí o sogro da minha irmã falou: não, hoje eu vou cuidar dela. E ele pegou e deu uma mamadeira cheia de mingau de arrozina com leite de vaca para ela. Desde que ela tinha chegado em casa, ninguém em casa tinha dormido mais do que 1 hora por noite, porque ela chorava, 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 chorava. Ele deu aquela mamadeira de arrozina para ela e aquela menina dormiu. Ela já tinha quase 1 ano de vida e ela dormiu. Aí nós que não dormimos, né, porque a gente ficava toda hora, a gente chegava lá pertinho dela assim, ó, para ver se ela estava respirando. Mexia nela para ver se ela mexia alguma coisa. Ela dormiu por 6 horas. Ela acordou com diarreia e todo mundo apavorado, e ele: calma, deixa que eu vou cuidar. Por 3 dias ele cuidou dela, dando mingau com arrozina, e cuidando, e ela com diarreia, e ele dando remedinho caseiro, e cuidando, e cuidando. Com 3 dias nós vimos o primeiro sorriso da minha filha. Então a gente fala que foi Deus que enviou mais um anjo sem asas para cuidar da minha filha, eu falo que foi ele que salvou a minha filha. Eu sou de uma família muito grande. Meu pai tem 23 irmãos, a minha mãe tem 8, e eu sempre brincava que eu queria ter 10 filhos. E eu tive 6 gestações interrompidas, 2 de 4 meses e meio, mas Deus me deu a minha filha de presente. Ao engravidar dela, e quando ela foi salva pela 2ª vez. Então acho que Deus sabia que eu precisava daquele presente e ele me deu a minha filha de presente. Infelizmente eu não tive oportunidade de cuidar dela como mãe, porque eu tinha que trabalhar, porque o pai dela, quando viu que ela nasceu com problemas, ele simplesmente foi embora. Foi meu namorado antes de eu ir embora, por 4 anos, depois eu engravidei, e ele simplesmente foi embora, porque para ele era muito pesado, mas para nós não era. E aí eu trabalhava, mas muito, trabalhava muito. E a minha mãe veio embora da fazenda para cuidar da minha filha. Então, hoje eu sou a mãezinha e a minha mãe é a mamãe dela. Mas graças a Deus que eu acho que ela teve a melhor mãe do mundo, que é a minha. E assim, quando ela inteirou, minha mãe cuidando dela e eu trabalhando e cuidando, quando ela fez 10 anos de idade, eu fui embora para os Estados Unidos, porque eu queria uma vida diferente, eu queria uma estrutura diferente, eu sonhava que aqueles livros que eu sempre lia, que ele mostrava, que a família dali não saía do lugar, tudo que a gente fazia parece que não crescia. E eu tive a oportunidade e fui embora para os Estados Unidos.
Nos Estados Unidos eu fiquei muitos anos, consegui comprar, realizar o sonho da casa dos meus pais, que eles não tinham casa própria, e consegui realizar o sonho da casa dos meus pais, consegui mobiliar a casa dos meus pais, consegui comprar carro para mim, consegui mudar a minha vida, mas não foi fácil, gente. A gente chegava a trabalhar 18 horas por dia, às vezes, para poder realizar os sonhos. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Tudo é uma coisa assim. Quem mora fora, para nós, igual hoje eu tô imigrante, hoje eu sou imigrante novamente. Mas naquela época era mais fácil do que é hoje, vamos dizer, para entender. Porque naquela época a gente tinha um sonho menor, um sonho diferente. O sonho da gente era só construir uma casa, dar uma vida melhor para os pais, né. Hoje o mundo cobra mais da gente, a gente quer crescer, a gente quer, não é que é ruim isso não, não é que é ruim, mas assim, a gente parece que a gente busca muitas coisas que na maioria das vezes não é preciso tudo aquilo, mas a gente quer. E nessa de mudar para os Estados Unidos, eu comecei a saber o que que era empreender, porque lá eu conheci a Mary Kay. E a Amway, não sei se alguém de vocês conhece a Amway. Lá eu fui apresentada para a Mary Kay e a Amway. E aí eu conheci o que que era marketing multinível, porque lá nos Estados Unidos, eu acho que foi o primeiro, né, que começou, porque todo mundo conhece Donald Trump. Donald Trump, a vida dele é marketing multinível, as empresas dele é tudo marketing multinível. E então eu comecei a entender um pouquinho do que era o marketing multinível e me apaixonei por aquilo. E aí tive que voltar para o Brasil por causa da minha legalização, porque eles falavam que se eu quando eu dei entrada na minha documentação nos Estados Unidos, falava: "Se você ficar aqui, você não pode sair. Se você sair, você não pode entrar até seus documentos voltarem". E eu com muita saudade da família, muita saudade das minhas irmãs, porque nós somos, assim, nós somos 5 irmãs, e a minha mãe, a gente se falava todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Nesse inteirinho a minha mãe deu câncer de útero, foi uma luta e uma dor muito grande pra gente, mas ela conseguiu superar. E aí eu voltei para o Brasil, naquela expectativa de ficar ali uns 6 meses a 1 ano e conseguir, né, a minha documentação para mim voltar para os Estados Unidos, e não deu certo. Cheguei no Brasil, na época o George Bush mudou toda a legalização, eu me vi de volta com tudo que eu tinha programado nos Estados Unidos, eu me vi de volta no interior de Mato Grosso do Sul, com dinheiro, mas a maioria das coisas era investimento. Tinha comprado a casa dos meus pais, tinha arrumado, como diz outro, uma forma deles viverem bem ali, mas eu financeiramente ainda não estava preparada para morar ali. E aí começou uma nova luta. E eu lutava para voltar para os Estados Unidos, não tinha como, meu marido na época estava nos Estados Unidos, eu voltei sozinha, porque ele não queria. Aí, depois de 1 ano eu falava para ele: "Eu não quero mais, não tem como eu voltar, então vem". "Não, eu não vou para o Brasil". Com muita tristeza me separei, que não foi fácil, e fiquei no Brasil, aguardando, aguardando. E aí, consegui montar uma empresa para mim de uniformes, com muita luta, com muito trabalho, consegui montar uma empresa de uniformes. E nessa de trabalhar com o público, de trabalhar com muita gente, eu fui para trabalhar com vendas, né. E aí eu percebi que vendas era minha vida, gente. Sabe quando você olha para uma coisa, você fala assim: "Meu Deus, é bom demais, é apaixonante, você está conversando com uma pessoa todo dia, toda hora você está falando com alguém, e toda hora você vê que a oportunidade está ali", e eu falei: "Ah, eu quero mexer com isso daqui". Mas ali na minha cidade também não tinha muitas opções. E vai daqui, vai dali, aí a minha filha resolveu vir embora para a Europa. Eu fiquei sozinha e foi mais uma dificuldade para poder, né, avançar nos meus propósitos. E ela veio embora para a Europa e eu tive já que remodelar todo o meu trabalho, e eu chorava muito, porque muitas das coisas a gente, assim, a gente tem a mania que quando você tem alguém que faz alguma coisa pra perto de você, você: "Ah, tá fácil", e você não aprende aquilo, e eu não era assim. Então a parte gráfica da empresa que eu tinha,
toda era minha filha que fazia. Quando ela resolveu vir embora, eu fiquei sem pé nem cabeça, porque os braços saiu, né? Porque eu não tinha ninguém para fazer. E aí corre para arrumar outra pessoa, para montar daqui, para montar dali. Perdi muito, mas orava muito para que Deus abençoasse ela, que era, como os outros, era a vida dela, era uma história que ela queria escrever, e eu só podia pedir a Deus que Deus abençoasse, que ela fosse para frente. E aí, nessa luta de trabalhava muito em pé, tinha dia que eu trabalhava 17, 18 horas em pé, muitas horas seguidas, me deu aneurisma nas pernas, aneurisma. Fiquei 45 dias numa cadeira de roda. Entrei na fila de amputação 3 vezes, porque o médico falava que para sarar, para não ter perigo, eu tinha que amputar minha perna. E um dia, dentro do hospital, o médico me disse assim: "Você tem fé?" Falei: "Muito". Ele falou: "Por que você não conversa então com Deus?" Para mim escutar de um médico aquilo, eu falava: "Poxa vida, né?" Falava: "Gente, a minha filha já sofreu tanto quando ela nasceu, né, com tanta coisa. O senhor já foi tão fiel com ela para deixar ela aqui. Já curou um câncer na minha mãe." E aí eu falava: "Não pode, né?" Falei: "Ah, é." Aí eu comecei. Ele falava: "Ora, abra sua boca e fala com Deus, porque eu sou só um instrumento." E eu falava: "Senhor, mais um anjo sem asa." E naquela noite eu passei a noite, ele ainda olhou para minha mãe sentada do meu lado: "Você quer que a sua mãe fique chorando aí o tempo todo aí vendo você murmurar? Para de murmurar. Abre o seu coração, abra sua boca, não tenha vergonha de falar com Deus não, porque ele está te ouvindo. Fala com Deus." E as minhas pernas, assim, a minha perna esquerda, ela chegou num diâmetro de 103 de largura, de tão inchada que ficou. O meu pé parecia a minha cintura, de tão inchado. Ficou preto. Até hoje eu tenho só 40% de circulação nas pernas. Muitas das vezes se eu dirigir muitas horas, eu tenho que parar, igual aconteceu ontem. Eu passo muitas dores porque não tem circulação, mas tem Deus. E naquela noite eu orei. Eu abri a minha boca e eu conversei com Deus. Falei: "Pai, a minha mãe precisa de mim, a minha filha precisa de mim, o meu pai precisa de mim, porque desde que minha filha nasceu, quem cuida da minha filha é minha mãe. Quem cuida lá de casa é minha mãe. E a minha mãe não vai suportar perder uma filha." A gente parece que está preparado para a gente um dia perder a mãe ou o pai. Que a gente fala que está preparado, mas não está, porque tem 7 anos que eu perdi a minha e não supera fácil não. E aí eu conversei com Deus, falei: "Senhor, me deixa sair daqui andando, devolve minhas pernas para mim, porque está marcado para amanhã às 10 horas da manhã a minha amputação, eu não quero, eu preciso de estar aqui com a minha mãe, com a minha filha." E o médico falou para mim, falou: "Conversa com Deus, o que que você está esperando?" E eu passei a noite acordada conversando com Deus, mas eu conversei mesmo, eu abri a minha boca e eu falei para ele. Eu abri meu coração e minha alma, por isso que quando eu penso assim, até esses dias eu vi o Eduardo Batista falando um negócio, falou: "Quando te doendo muito, ajoelha aos pés da sua cama e abre a sua boca e fala com Deus." Eu até ainda mostrei para Lidiane ainda, falei: "Lidiane, eu copiei isso daqui, porque eu achei, assim, incrível, porque realmente, abra a sua boca, não tenha vergonha não, não é só pensar não, abra a boca e fala com ele de frente mesmo." E eu fiz. Isso foi em 2013. Estava marcado para as 10 horas da manhã do outro dia, a amputação da minha perna esquerda. E quando foi 7 horas da manhã, meu médico chegou, falou assim para mim: "Você está preparada?" Eu falei: "Não, não vou amputar minha perna não." Ele falou: "Como?" Eu falei: "Não, não vou amputar minha perna não."
Ele falou, a cirurgia está marcada para as 10 horas. Eu falei, pois é, mas não vai ser preciso, não. Em nome de Jesus, não vai ser preciso. E a minha perna, ela ficava coberta por um saco plástico preto, que eles colocavam gelo e tiravam o gelo, depois colocava panos, um pano quente, tipo uma manta quente, que era para fazer a circulação girar na perna. E aí, dali uns 40 minutos, a enfermeira veio para tirar aquela, aquele saco preto da minha perna. Aí ela olhou assim pro médico, pegou e falou para ele: Uai, doutor, olha aqui. Aí ele foi, olhou e falou: Nossa. Aí eu falei: O que foi, doutor Marcelo? Ele falou: Não, eu vou chamar o doutor. Eu não lembro, olha, gente, eu não lembro o nome do médico que ia botar minha perna, que eu falo que aquilo, né? Ele falou: Vou chamar o médico aqui, vamos ver, deixa eu ver um negócio com ele. E o médico veio. Eram umas 8 horas da manhã, ele olhou, tirou os 2 sacos das minhas pernas. Ele pegou e falou assim: Ué, doutor Marcelo, desse jeito, acredito que não há necessidade de amputação, porque a circulação está voltando. O senhor pode ver que nessa parte aqui, ó, já tem cor de pele, não está preto. Isso, gente, era tipo, ele conversou comigo 7 horas da noite do dia anterior e isso era 12 horas depois. Aí o doutor Marcelo falou: então, vamos fazer o seguinte, vamos levar ela para o centro cirúrgico. Vamos abrir só um pedacinho da perna na lateral para a gente ver se há possibilidade de tirar as pedras da perna dela, porque estava tudo pedrado. Você sabe o que é quando você pega um vidro, e um vidro de carro que quebra, fica 1000 pedacinhos? A minha perna é assim. Ela deve ter, da cintura até a ponta do dedão, é tudo pedra. Se você for fazer uma ultrassom da minha perna hoje, você não vê couro, você não vê. Você só vê a parte escura, porque ele tampou toda a estrutura da perna. Que ele partiu em 1000 pedacinhos e ele prendeu toda a estrutura da perna. Por isso que uma parte da minha perna é pedrada, dá para ver nitidamente. E eu tenho muito inchaços nos tornozelos, que se eu fico muito em pé, elas descem. Eu não posso ficar muito tempo com o joelho dobrado, porque elas prendem em um certo lugar e elas formam uma bola. Então, assim, mas eu ando, gente, para todo lado. E aí o médico abriu minha perna, eles sugaram 85 pedras, mas nesse lugar é insensível, eu não tenho sensibilidade nenhuma, que eu posso beliscar, bater, que eu não sinto nada, porque ficou insensível. E eles perceberam que eles não poderiam fazer cirurgia na perna inteira, porque não tinha como, senão eles tinham que retalhar minha perna para fazer tudo aquilo. E não havia necessidade. Eu voltei do centro cirúrgico, voltei para o meu quarto, e lá no quarto à noite, ele chegou e falou assim para mim, com todas as letras. Falou, né? Falou com Deus. Falei. E porque vocês têm que entender que nossas mãos são só um instrumento na mão de Deus. Que nós médicos somos usados por Deus. Porque se não fosse Ele, nós não éramos nada. Então você aprenda que sempre que tiver uma dificuldade, é com Deus. É entre você e Deus. E eu peguei isso para minha vida. Então eu tive, em 2013, em agosto de 2013, eu tive o primeiro aneurisma. Fiquei 45 dias na cadeira de roda. Voltei a andar. Em novembro de 2013, eu tive o segundo aneurisma. Em maio de 2014, eu tive o terceiro aneurisma, já de novo, com risco de amputação. E, de novo, eu saí andando daquele hospital, porque o Senhor novamente me tirou de lá. Eu fui para casa e eu orava todos os dias. E foi ali naquela dor, e dia 9 de maio, eu disse às águas. Eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador.
E a partir do momento que eu desci as águas, eu sabia que eu nunca ia amputar minha perna, porque o Senhor não ia deixar, porque Ele estava me mostrando, Ele não me trouxe pelo amor, Ele me trouxe pela dor. Mas como eu sempre tive uma fé muito ferrenha, eu sempre tive assim, eu falo que eu tive uma intimidade com Deus muito grande, eu sempre falava: "Senhor", até mesmo quando eu morava nos Estados Unidos, que eu ia para o Brasil, eu não tinha documentação, eu pedia primeiro para Ele: "Senhor, eu quero ir lá ver minha mãe, eu quero ver minha filha, eu quero ver minhas irmãs, eu quero ver minha família, deixa eu ir, mas eu quero voltar, me ajuda". E eu lembro, assim, sabe, que eu estava trabalhando e limpando casa de madame, e assim, um dia dentro do banheiro de uma madame, eu escutei assim na minha cabeça, dentro da minha cabeça, assim, falava assim: "Compra sua passagem". Eu: Como assim compra minha passagem? Compra sua passagem? Passa lá no fulano e compra sua passagem para o Brasil". Eu: "Gente, mas como assim eu vou comprar minha passagem para o Brasil? Eu não posso ir, eu não como que eu vou voltar?". E eu lá limpando a casa da madame, dali a pouco aquele negócio de novo na minha cabeça: "Compra a sua passagem". Eu olhei para o céu e falei: "Ah, papai do céu, o senhor está falando para me comprar minha passagem para ir para o Brasil, mas o senhor vai me trazer de volta, né". E eu fui, comprei a passagem, fui para o Brasil, fiquei 23 dias no Brasil, voltei para os Estados Unidos pela porta da frente, gente. E eu sempre falava: "Pai", eu brinco muito com as meninas aqui, que eu falava assim, quando eu via alguém, eu ia passar na imigração, eu ia passar em algum lugar assim, eu olhava para o céu e falava: "Senhor, eu tô invisível, né". As meninas ria. "Eu tô invisível, ó, esse pessoal não tá me vendo, imigração não tá me vendo, policial não tá me vendo, eu tô invisível, né". E eu passava, gente, por 3 vezes eu pedi para o papai do céu para ir para o Brasil ver minha família e voltei para os Estados Unidos pela porta da frente. Mas tudo assim, primeiro eu pedia permissão. Quando ele me permitia ir, eu ia e voltava. E a mesma coisa foi com as minhas pernas. Eu falava para ele: "Pai, eu tenho tanto ainda para fazer. Se o senhor quiser tirar uma perna de mim e eu ter que usar uma prótese, nada contra, sabe. Eu sei que o senhor vai me dar força para me usar essa prótese, para me trabalhar do mesmo jeitinho, mas eu preciso das minhas pernas, deixa elas comigo". E eu usava assim, eu era muito, 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 só usava salto alto, só salto alto, era de dia, de noite, para todo lado. Foi uma coisa que eu tive que, né, tive que descer do salto. E aí, tirei. Tive que mudar da minha cidade por causa disso, porque o calor de Paranaíba é muito grande, e a minha perna ela não dá muito com muito calores fortes, ela incha muito. E aí o médico me aconselhou a mudar para um estado mais fresquinho, e aí eu mudei para Brusque, Santa Catarina. Foi eu e meu marido, deixei a minha empresa com a minha filha e o meu genro, e nós fomos para Brusque, Santa Catarina. Chegando lá em Brusque, eu não conseguia trabalhar daquele jeito ainda, meu marido trabalhava dois trabalhos para cuidar da gente. E aí um dia eu falei para ele, falei: "Senhor, eu preciso fazer alguma coisa, eu tô ficando doente aqui, à toa desse jeito, né". E aí eu pedindo para Deus: "Senhor, me arruma alguma coisa que eu possa fazer, né, que eu vá fazer, que eu goste de fazer, que vai me dar prazer, o senhor sabe que eu adoro vender, o senhor sabe que eu adoro trabalhar com pessoas, então me dá uma oportunidade". Aí um dia, meu marido tinha feito umas amizades, um amigo dele chegou lá em casa com a esposa dele, ela pegou e falou assim: "Ó, eu tô trabalhando na central na VD do Boticário, e eles estão precisando de uma gerente de vendas". Falei: "Ó", falei: "Ó, eu posso me candidatar ao cargo, será?". "Uai, vai lá, eu te dou referências". E eu fui. Nós éramos 12 meninas, né, que fez a entrevista, eu fiz a entrevista, passei de primeira, comecei a trabalhar 2 dias depois. E ali naquela VD eu cheguei, porque eu acho que se tiver alguém que trabalha com a Boticário, o Boticário ele é regional, as franquias são regionais. E a que eu trabalhava era da GR Sul, ele Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E cheguei a eu senti, assim, uma cidade muito grande, porque Brusque tem cento e tantos mil habitantes, e eles tinham uma carteira de revendedoras muito pequenininha, parece que não, eu falei: "Gente, eu vou remodelar isso daqui". E eu sempre falava, brincava muito, falava: "Papai do céu, vamos pôr mãos à obra aqui, vamos fazer esse negócio aqui virar". E eles têm colocações,
no Boticário, é de primeiro, e ele estava na 124º lugar na colocação. E eu falo: "Gente, mas como é que pode, né? É muita coisa, é muito alto, bater tanto produto". E eu comecei a batalhar aquilo, comecei a batalhar mais a equipe, comecei a batalhar, 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 batalhar. E a minha perna, assim, tinha dia que eu não aguentava de dor, gente, mas não aguentava. Ah, mas o Senhor vai me dar força e eu vou conseguir. E fui, comecei a trabalhar lá em fevereiro. Quando foi no Dia das Mães, maio, eu falei assim para o nosso diretor, falei: "Você deixa eu fazer algo diferente aqui? Para poder a gente alavancar as vendas, para poder dar um up aqui, para dar uma melhorada". Ele falou: "Mas o que que você quer fazer?". O nome disso tudo, gente, eu falei: "Eu quero fazer um chá com vendas". "Como assim, chá com vendas?". Falei: "É, eu quero fazer um chá com vendas. Eu quero pegar as 30 melhores vendedoras do Boticário e quero chamar elas para um chá e vou apresentar para elas uns kits que é para alavancar as vendas". Porque tem produtos que vende mais, tem produtos que vende menos, e o que que eu fiz? Eu fiz 150 kits de produtos que não vendia quase nada, com o Lily, com produtos que vendiam muito. Só um exemplo. Aí eu fiz 150 kits daquele, aluguei um salão, e ele falou para mim: "Olha, ninguém queria que eu fizesse não. Para você vender, fazer e dar resultado, você tem que vender R$ 2.500, você empata. Se você vender 5.000, você está dando lucro para a empresa. Se você gastar R$ 500 nesse chá, se você vender R$ 2.500, você empata. Se você vender 5.000, nós estamos no lucro". Ninguém, assim, apoiando, ninguém, só eu e a minha equipe lá mesmo. A gente se desdobrou para fazer aquilo. E aí, nós fomos fazer o chá. Convidei as 30 mulheres, gastamos R$ 395 na época. Fecha. E aí, nós começamos o chá. Era 9 horas da manhã. E o chá terminava às 11h30, porque eles precisavam do restaurante para poder fazer o almoço do restaurante. Terminou, finalizou tudo ali, a gente dava um papel para elas do número de 1 a 150, que elas iam marcando ali qual kit que elas queriam. Terminou e foram embora. Eu peguei aqueles papel, devolvemos o kit na empresa, eu peguei aqueles papel, que os kits que estavam montados ali era só de exemplo, né, para elas escolherem. Era num sábado. Eu peguei aqueles papéis, dispensei os meninos, o dono da empresa foi, pegou os kits e levou de volta para a empresa, e eu fui para casa. E eu comecei a somar as vendas. Quando foi 12h30, mais ou menos 1 hora, eu já comecei a ligar para as meninas que estavam trabalhando comigo: "Pelo amor de Deus, vocês vêm aqui para casa, tem alguma coisa errada". "O que que foi?". "Vem aqui". E elas foram. E nós começamos a somar, 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 somar. 3 horas da tarde nós finalizamos, que já tinha repassado por nós umas 4, 5 vezes a soma. Nós tínhamos vendido em 2 horas e meia R$ 32.500 num chá com compras. Aquilo para nós foi, assim, o paraíso, né. Falei: "Mas vocês ficam de bico calado, não conta nada para ninguém, não quero que vaze as informações, que nós vamos dar a a informação na segunda-feira, no nosso café da manhã de segunda, na VD". Cheguei na VD, fiz né, uma CI, passei para todo mundo. Não foi 2 minutos que eu mandei aquele e-mail para eles, assim, já chegou todo mundo na minha sala e todo mundo vibrando, e aquela loucura e não sei o quê, vai daqui, vai dali, já ganhei presente ali. As minhas meninas também todas ganharam presente, que a gente era uma equipe muito top, muito top. E aí, para entregar todos aqueles kits que aquelas mulheres venderam, vocês não pensam no trabalho, foi uma semana que nós viramos todas aquelas VD de perto, o nosso estoque todinho, eu fiz um limpa. A nossa VD de 124º lugar desceu, eu não sei nem em logaritmo romano como é que fala, ela desceu para o número 76. Depois da venda do Dia das Mães, ela veio para o 58. E aí foi subindo, e foi subindo, e foi subindo. É a venda direta, isso mesmo, a venda direta. A gente chama VD, mas é a venda direta. E eu apaixonada naquilo, e eu ligava para aquelas clientes, a nossa carteira de colaboradoras, que era de 200 e pouca, quando eu entrei, já estava em 500.
E eu batia na rua com aquelas meninas que faziam captação de pessoas, e eu ia para a rua com elas e convidava e colocava. Não, a gente fazia um reboliço. Quando foi no Dia dos Pais, eu fiz outro evento. Terminou o evento do Dia dos Pais. Nós estávamos em segundo lugar na GR Sul. Batemos todas as metas que pode imaginar, nós batemos, mas eu fechei a VD, era 8h30 da noite, um dia antes do Dia dos Pais. Eu ligava, eu ia atrás, eu corria atrás, não, eu pegava o dono da VD, o senhor vai me levar em tal lugar, e a gente ia, e a gente batalhava, e nós demos conta. Para vocês verem como que é a mão de Deus. Por que que ele usa quando ele quer que você chegue num caminho? A empresa chegou segundo lugar na GR Sul. Quando ela chegou em segundo lugar, o meu salário, que era de R$ 3.500, foi para 12 mil. 2 dias depois, eles me demitiram porque eles falaram que não tinha condições de ter um funcionário que ganhasse 12 mil. Você vê o que é mente pequena. O faturamento deles, vamos dizer que quando eu entrei, o faturamento deles era 200 mil por mês. Quando eu saí, o faturamento deles era uma média de 600 por catálogo. Vocês sabem que é por catálogo. Tem 2 catálogos por mês, às vezes tem 3. Eles não tinham condições. Eles me mandaram embora. Gente, pensa numa pessoa que entrou no deprê, que foi a primeira vez na minha vida que eu fui funcionária de carteira registrada e foi a primeira vez na minha vida que eu fui mandada embora sem justificativa. E eu me perguntava, Senhor, por quê? E eu chorava, e chorava, e chorava, e chorava. O que eu fiz de errado? Por quê? Por quê? Mas eles não me deram explicação que era por causa do meu salário. Eu descobri por causa da menina que trabalhava lá. Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que o que eu fiz de errado? Será que nesse tempo todo o que aconteceu? O nosso gerente regional foi lá e se demitiu porque ele falou: eu não aceito isso. Eu não aceito. A menina tirar a empresa de vocês da onde ela tirou e vocês simplesmente demitir ela. Será que vocês não perceberam que o faturamento que elas dão para vocês é acima do imaginável para vocês? Então aquilo acabou comigo assim, ó. Só que a história do café da manhã de maio, que eu tinha batido todos os recordes do Boticário, que ninguém nunca ultrapassou, nem antes, nem durante, nem depois, ninguém nunca conseguiu fazer essa meta, espalhou. Ela espalhou. Aí, como aquilo espalhou, nossa, a menina lá assim, conseguiu fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Eu fui convidada por uma menina da Rinodê para fazer marketing. Lá vou eu para a Rinodê. Comecei a trabalhar na Rinodê. Aí entra, mas entra com a mente pequena. Foi o meu caso. Batalhando, 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 cheguei numa graduação, veio outro lá de fora, convidou a minha líder, a equipe toda. Ah, vamos migrar para aquela outra empresa que vai pagar mais, que não sei o quê, bababá, bababá, bababá. Gente, pensa no sufoco. Vamos todo mundo acompanhar o líder. Pulamos para lá. Nessa de pula para cá, pula para lá, perdemos tudo. Mudamos lá para outra empresa, 3 meses depois, perdemos tudo. Porque se sai daqui, vai para lá, não adianta, gente. Chega lá, perde. Porque você vai com tudo montado, chega lá, não é a mesma coisa, o pessoal vai ficando devagarinho, 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 perdemos tudo. Voltei igual um cachorrinho para Rinodê, mas já não era mais a mesma coisa, não estava com a mesma liderança, não estava com as mesmas pessoas, né? Já era outra pessoa, a nossa líder, a nossa duplo diamante já não veio com a gente, já tinha ido para outra, migrado para outra coisa. Foi aí que eu conheci Maravilhas da Terra, que eu acho que muita gente aqui conheceu. E na Maravilhas da Terra foi o paraíso. Mas antes, voltando um pouquinho, antes da Maravilhas da Terra, a minha mamãe, que morava no Mato Grosso do Sul, eu estava morando em Santa Catarina, a minha mamãe, que morava sempre comigo, que cuidava muito de mim, eu fui fazer minha festa de aniversário, eu ia fazer festa de aniversário de 50 anos. Falei, eu vou fazer uma festa de aniversário de meus 49 anos. Ah, mas de 49, por que não deixa para fazer o ano que vem? Né? Fazer os 50? Falei, não, vou fazer de 49.
Organizei tudo, liguei para minha mãe e falei, mãe, vem para cá. Meu pai não ia. Muito longe, meu pai não ia. Vem para cá, vou fazer uma festa de 49 anos. Ah, então eu vou. A minha mãe foi. Meu aniversário é 22 de setembro. Aí, como 22 de setembro dava numa quinta-feira, eu falei, vou fazer dia 24. Minha mãe chegou dia 22. Nós fizemos a minha festa de aniversário dia 24 de dezembro de 2016. 24 de setembro. Fizemos a festa, passamos a noite ali na festa. Quando foi dia 25, era mais ou menos 5 horas da tarde, a minha irmã me ligou. Givone, corre aqui que a mamãe tá passando mal. Eu falei, como assim passando mal? A gente almoçou junto hoje, ela tava bem? Não, corre aqui. E eu corri. Cheguei lá, corremos com ela pro hospital. Ela ficou 8 dias internada, passando mal demais, e mal, e mal, mal. Eu parei com tudo que eu estava fazendo para ficar com ela no hospital. Aí ela ficou setembro, outubro, até 10 de dezembro internada. E lá no hospital o médico pegou, falou para ela, num dos exames, a gente lutando muito, falando que ela estava com efizema pulmonar e ela só emagrecendo e perdendo peso e aquela luta no hospital e não saía do hospital. Aí um dia o médico chegou nela, fez um exame dela, chegou nela, pegou e falou assim, eu fiz um exame que eu acho que a senhora está com câncer no pulmão. Meu Deus do céu. Eu briguei todinho com ele, porque eu falei, chamei ele lá fora, falei, se ela é de idade. Se eu tinha que dar essa informação primeiro para mim, que sou acompanhante dela, e não falar para ela, que era uma sexta-feira. Ele falou, na segunda-feira nós vamos fazer um novo exame da senhora para confirmar. Falei, então por que que o senhor não deixou para chegar aqui na segunda-feira, faz o exame, confirma para você ver, depois dá uma notícia dessa para ela, que na hora que ele deu a notícia para ela, ela desmoronou. Falei, eu vou acabar, eu fiquei com tanta raiva, falei, eu vou acabar com o senhor no hospital, o senhor não pode fazer um negócio desse. O senhor tinha que ter me chamado lá fora, falado para mim, ó, eu fiz um exame da sua mãe, eu vou chamar as minhas 2 irmãs, nós vamos conversar para ver o que pode fazer. Eu fiz um exame da sua mãe, ela está com suspeita de câncer no pulmão, mas isso agora chegar lá simplesmente no pé da cama dela e falar um negócio desse para ela, agora como que eu vou passar um fim de semana com ela desse jeito aqui? Nossa, isso aquilo acabou comigo. Aí ele foi embora, eu voltei pro quarto, a hora que eu olhei para ela, ela pegou e falou assim para mim, é o fim da minha filha. Eu falei, não, não é fim não. É o começo de uma nova luta, mas não é o fim. E ela sempre teve muito medo de voltar ao câncer, porque ela já tinha passado por um processo de câncer no útero, né? Muitos anos atrás. Minha filha tinha 5 anos de idade quando ela teve câncer de útero. Aí ela falou, mas no pulmão é difícil, né, minha filha? Eu falei, não, mãe, não é não, de jeito nenhum. E a gente tinha uma brincadeirinha, assim, entre eu e ela, que eu falava assim pra ela. Quando eu morava longe, eu ligava pra ela umas 2, 3 vezes por dia, e eu falava assim, tá boazinha, tá? Ela, agora eu tô. Isso era um logo meu entre eu e ela, sabe? Uma brincadeirinha. Quando eu não ligava, ela dava um jeito de ligar e falava, uai, tá boazinha hoje não? Eu falei, agora eu tô. E isso foi a vida toda da gente que eu me lembro. Aí, e ela foi ficando cada vez pior. Porque ela falava assim pra mim, minha filha, pra mim não, falava pra nós, pra mim e minhas irmãs, que a gente revezava pra cuidar dela, porque a nossa mãe era, sabe aquelas filhas que nunca desgruda da mãe? Éramos nós. Tanto que a gente brincava muito que a gente não podia contar o segredo pra uma. Porque se eu chegasse na minha mãe e encontrasse um segredo meu para ela, falava, mamãe, não fala para ninguém, não. Dali a pouco, uma das minhas irmãs me ligava e falava, ô, o que que aconteceu? Eu falei, mas a mamãe, hein? Não adiantava. Era ali, as irmãs. As 5 irmãs e a minha mãe. E a gente sempre foi muito, 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 muito agarradas. E aí, a minha mãe, em dezembro, ela falou, não, eu vou voltar para casa. A minha sobrinha, mas a minha irmã de Mato Grosso, andou 1.200 quilômetros com ela e levou ela de volta para Paranaíba. E lá em Paranaíba ela foi ficando cada vez pior, porque ela não lutou contra o câncer, infelizmente. Quando aquele médico falou para ela que ela estava com câncer, ela não lutou. E a minha mãe era guerreira. Gente, vocês não têm noção.
uma mulher guerreira, que trabalhava assim, ó. Ela estava dentro do hospital. Ela estava, nossa, mas eu tenho que. Ela fazia tapetes artesanais. Nossa, mas eu tenho que melhorar logo, que eu tenho que entregar o tapete da fulana. Não, mãezinha, fica calma, vai dar tempo da senhora entregar esses tapetes. E aí ela voltou. Eu e minhas duas irmãs lá de Santa Catarina fomos passar o Natal com ela. Eu acho que nós passamos Natal e Ano Novo, voltamos para Santa Catarina. Aí, quando foi 13 de janeiro de 2017, a minha sobrinha ligou e falou assim: a avó não tá bem, não. Se vocês quiserem vir para cá ver ela. Eu falei: não é possível. Chamei minhas irmãs, falei: bora, 1.200 quilômetros, bora. Pegamos o carro, saímos 4 horas da manhã e fomos embora. Chegamos lá às 10 horas da noite, no outro dia, 15 de janeiro de 2017. Entramos no hospital para ver minha mãe. Eu, minhas duas irmãs, minhas outras irmãs já estavam lá. E minhas duas sobrinhas que foi com a gente. Todo mundo entrou, conversou com ela. Ela já tinha entrado em falência de alguns órgãos no dia anterior, às 6 horas da tarde, que ela já não estava mais conversando. Aí eu entrei no quarto, eu coloquei, que a gente brincava muito, que quando eu tive aneurisma, eu falava assim, ela falava assim, ó, se você morrer, eu te mato, hein, menina? Vai morrer e me largar aqui. E eu brincava muito com ela, falava, ô mãe, se uma for, a outra tem que ir, porque a gente não aguenta ficar uma sem a outra aqui não, hein? Isso é uma brincadeira entre eu e ela. Vai me largar aqui para você ver. E quando me deu esse aneurisma, eu falava assim, senhora, minha mãe não suporta ficar sem uma filha, então o senhor não me deixa embora. E ela ainda brincava comigo. Não, você vai embora pra você ver, viu? Você me larga aqui pra você ver, você que não dá um jeito de cuidar direito, não. Aí eu entrei assim, ela estava dormindo, e ela, gente, vocês não têm noção que imagem é aquela? Ela estava tão magrinha que não conseguia fechar a boca. Eu lembro do desespero das minhas irmãs. Aí eu cheguei assim bem no ouvido dela e falei assim pra ela: tá boazinha, tá? Acho que Deus viu aquilo nele. Ela abriu o olho. Ela fez uma menção de sorriso, minha irmã falou: a senhora quer água, mãe? Aí deu água pra ela, aí o médico chegou e falou assim: bem pouquinha água, porque ela não pode. E aí eu cheguei bem no ouvido dela, peguei e falei pra ela. Porque o médico falou que ela estava sofrendo demais. Que ele nunca tinha visto uma pessoa com tanto câncer espalhado no corpo não dar um grito. Que ela fazia só. "Hum, mas ela não gritava, e perto dela você ia ficar escutando aqueles gritos daquelas pessoas, porque deve ser uma dor insuportável. Aí eu cheguei no ouvido dela, peguei e falei pra ela, falei, mãe, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador? Para de sofrer, aceita Ele como seu Salvador. Para de sofrer. Eu estou libertando você dessa brincadeira nossa aqui. Uma não vai sem a outra, não sofre, não. Um dia a gente vai encontrar de novo. Mas aceita Ele como seu Salvador, descansa. Eu saí dali e ela morreu 15 minutos depois. Mas eu sei que ela morreu nos braços do pai. E não foi fácil, gente. Porque a minha mãe era o esteio da nossa família. Tudo era ela, tudo. E ela falava assim pra mim. Tudo que eu ia fazer, eu falava, mãe, eu vou fazer isso assim. Ah, minha filha, pode fazer, porque quem ajuda, eu sempre você conversa, né? Com o homem lá, né? Ela brincava assim. Eu entrei numa depressão terrível, engordei 20 quilos em coisa de 2 meses. E confesso para vocês que foi Deus que me tirou dali com família, ex-marido.
E aí o marketing entrou na minha vida de novo, né? Foi nessa época que eu conheci o Maravilhas da Terra. Não, na época foi o Café Marita. Comecei a fazer o Café Marita. Voltei para minha cidade para cuidar do meu pai, porque não tinha ninguém para ficar com ele. E ele não podia ficar sozinho. Voltei para Paranaíba, mas meu marido para cuidar do meu pai. E fiquei conhecida na cidade como a Zizi do Café Marita. E aí começou as vendas. Foi sumindo depressão, graças a Deus. Eu orava muito e pedia muito a Deus. Eu morava na casa que eu tinha comprado para ela, que é a nossa casa até hoje. E em 2018 me deu mais uma nova crise de aneurisma, não sei se é pelas tristezas decorrentes, né? Me deu mais uma crise, mas me deu outra vez aneurisma a 5 de agosto de 2018. E foi ali dentro daquele hospital com aquele mesmo médico que nós tivemos uma conversa muito séria com Deus de novo. Ele me aconselhou a usar uma linha de roupas com infravermelho. Ele falou que era muito bom. Um amigo meu de Santa Catarina me mostrou as roupas, eu comprei essas roupas. E foi a última vez que eu entrei no hospital. Eu falo que, novamente, Deus enviou anjos sem asa. Eu sinto dores, eu não tenho circulação boa das pernas nas pernas, mas eu trabalho normal, eu ando normal. Sinto muita dormência quando eu estou parada, mas vida normal. Não sou de ficar murmurando, quem me conhece sabe que eu não. Ai, não. Se eu quiser murmurar, eu converso com Deus. Chorar, eu não gosto de ninguém sinta pena de mim, pelo amor de Deus. Eu acho que é a última coisa que as pessoas devem sentir pelos outros. Eu estou contando hoje a minha história para as pessoas entenderem que nós temos uma saída que é Deus, gente, que ele alavanca você da onde você estiver, se você realmente pegar na mão dele. E ali, no Maravilhas da Terra, gente, eu estourei. Eu estourei. Ali eu conheci o que era trabalhar com marketing, eu apaixonei de uma certa forma, eu já vendia, né? E ali nós começamos. E ali foi cruzeiros, foi viagens. Eu tinha na minha rede, eu fui a diamante mais bem paga da Maravilhas da Terra, que eu bati diamante com um salário que ninguém batia, ninguém não tinha batido. Fui reconhecida e foi lá que eu conheci a Lidiane. Sofri muita discriminação dentro da Maravilhas da Terra, porque quando eu comecei Maravilhas da Terra, eu cadastrei pessoas que chegou a diamante antes de mim. Gente, isso não é o mérito é dela, né? É o trabalho dela, porque a pessoa conhecia muito mais do que eu e ela arrebentou, sabe? E teve outras pessoas também que não aceitavam o fato delas serem maiores que eu, é porque você é isso, porque você não serve para ser minha líder, aquelas coisas, nossa, não gosto nem de lembrar. Mas enfim, marketing é aquilo. Se você entra, é você que está que se o outro alavanca mais do que você, é você que deu a bênção para ele. Você não tem que tirar o mérito do seu líder só porque você graduou antes dele. Eu sempre falo isso. E eu tinha na minha rede 1.251 pessoas ativas. Nós éramos 1.700 e pouca. Eu tinha 1.200 pessoas ativas. Por incrível que possa parecer, a minha linha era quase 70% ativa, gente. Eu montei um mini VD dentro da minha casa próprio. Eu montei dentro da minha casa. Eu comprava e deixava pronto, porque quando elas precisavam, estava ali. Estava ali, sabe? Para poder fazer o negócio girar. E eu apaixonei naquilo, gente. Apaixonei. Acho que aqui tem muita gente que foi Maravilhas da Terra. Cheguei a diamante, diamante faltando pequenininho pro. Nem lembro o nome do negócio lá mesmo, que era o azul. Depois do diamante lá, tinha um outro lá que eu nem lembro, que eu fiquei com tanta raiva, que o dia que eles fecharam as portas, estava faltando, gente, R$ 3.000 para me bater a graduação. O Blue, isso mesmo, o Blue. 3.000. Eu ia comprar produto, qualquer coisa. 3.000 para me poder bater o Blue Diamond, isso mesmo. Eles cortaram isso tudo. E aí o que aconteceu? Meu dinheiro ficou preso lá dentro. Não sei se de vocês, de alguém daqui ficou, mas meu dinheiro ficou lá dentro. E aí desandou tudo, né? Que até que eles liberaram para nós comprar de novo, já não tinha mais nada.
Foi aí que eu conheci Marca da Paz. E aí, conheci Marca da Paz, trabalhei um tempo, aí veio mais uma tragédia. Minha filha estava separada do marido da pandemia do Brasil, depois que voltou a pandemia, que acabou a pandemia. Ela veio trazer os filhos na Europa para visitar o pai nas férias. Chegou que ele prendeu os meninos aqui, não deixou voltar. E nós, todo mundo desesperado, porque ela queria voltar com as crianças, ele não deixava, como as crianças são francesas, não pode sair sem autorização do pai. E 3 meses depois que eles já estavam aqui, que a gente fala que é cárcere privado, né? Porque ela não ia para lugar nenhum, ela só não podia fazer nada, não conhecia ninguém onde eles estavam. Numa discussão que eles tiveram, meio acalorada, ele tentou matar minha filha, forcada, na frente dos meus netos. A minha neta já tem 2 anos isso. Eu vim às pressas para cá, para a Europa, para ficar com ela. A minha neta tem 5 anos de idade, hoje ela tinha 3 na época, ela ainda conta. Ninguém toca no assunto, mas de vez em quando ela ainda conta o que aconteceu. O menininho que tinha 4 anos na época, tem 6 hoje, ele travou o episódio, ele bloqueou. Nunca mais desbloqueou, porque foi o jeito que ele encontrou de provavelmente não sofrer. E agora ele deu um retardamento mental, mas Deus está curando. Eu tenho certeza que Deus está curando. Nós tivemos um diagnóstico dele 2 dias atrás. E para piorar a situação, na Europa, mãe não ganha guarda de filho. Muito difícil. Porque, além dele ter feito isso com a minha filha, ele entrou na justiça e tirou os filhos da minha filha. Então, vocês não sabem o que é ver a minha filha morrer quase 3 vezes. A primeira, quando ele tentou, a segunda, quando as crianças foram embora de casa morar com ele. Eu não esqueço até hoje do choro daquela menina gritado. Ela bebeu fôlego com as próprias lágrimas, sentada no chão com a cabeça no meu colo, cantando aquele louvor. Tudo vai passar. Os louvores do Gerson Rufino, que eu falo que foi o que tirou a minha filha do Vale da Morte. E eu falava para ela, filha, ora. A mãezinha, eu oro. E nós estamos nessa luta há 2 anos, por isso eu estou na Europa. Hoje, graças a Deus, eu oro muito para ele, o pai dos meus netos. Porque se eu tiver ódio dele, é pior. Eu oro muito para ele, porque Deus está tocando o coração dele, porque nós já ganhamos guarda compartilhada. E nessa história apareceu 2 anjos de asas, sem asas. Que foi a vizinha da minha filha que salvou ela e uma amiga delas. Que eu falo, eu não tenho um pingo de ciúme de dizer que é as mães europeias dela. Essas mulheres, elas fazem o que nem eu, como mãe, consigo fazer para minha filha. Elas ajudam ela em tudo que vocês podem imaginar. E a última bênção agora que Deus concedeu para ela, uma delas que não tem filho, comprou uma casa. E pôs a minha filha para morar dentro da casa para poder ela ter o direito de ter guarda compartilhada, porque aí o juiz entende que ela tem condições de ter os filhos com ela, porque ela tem moradia e trabalho. Então ela mudou para casa tem 2 semanas, para vocês verem que quando Deus nos honra. Eu ainda não pude ir lá visitar ela ainda, porque eu estava trabalhando.
Mas é mais ou menos isso. Eu continuo a minha luta e agradeço a Deus todos os dias por estar viva. E quando foi o ano passado, eu apaixonada, né? Sempre ligando para Lidiane, Lidiane, quando que vai abrir Marca da Paz aqui? Quando que vai abrir? E Lidiane falava, calma, minha líder, calma, minha líder, calma, minha líder, que vai chegar aí. Vai chegar aí. Fala, gente, mas tá demorando demais. E eu louca para vender as coisas, porque aqui, ó, tem um ano que eu tô aqui. Hoje, graças a Deus, tem um grupo aqui que chama Mulheres de Negócios da Bélgica. Tem 17 anos esse grupo. Fui convidada há 2 semanas atrás a fazer parte desse grupo de mulheres. São 7 mulheres que fazem parte do conceito. E eu hoje faço parte dele por convite da ex-embaixatriz da Europa. Então eu falo que isso é trabalho, trabalho. Porque quando a Marca da Paz abriu aqui, gente, eu não agarrei, não, eu pulei lá em cima. Sabe quando você mergulha assim de cabeça? E eu dizia, ai, papai do céu, obrigada. Eu ligava para Lidiane, eu falava, Lidiane, que bênção é essa? Lidiane, a Marca da Paz está aqui. E eu já assim, babando de vontade, no meu modo de pensar aqui, eu já ia para Portugal e já ia fazer um rebuliço naquele Portugal e ia trazer para a Bélgica. E tem acontecido, gente. Hoje, graças a Deus, não é a Zizi que é Zizi aqui. Vou falar para vocês o que significa, viu, gente? Por isso que não pode me chamar de Zizi aqui. Zizi aqui é Pinto. Então, aqui eles me chamam de Ziza. Aí eu adotei o nome Ziza. Hoje, graças a Deus, o pessoal já conhece a Zizi da Marca da Paz. Eu já falo mesmo, Marca da Paz. Oh, a Zizi da Marca da Paz. Inclusive, nós vamos ter um... É Ziza. É a Ziza. Então, graças a Deus, nós vamos ter um evento agora, dia 20 de abril, eu acredito, que vai ser direcionado praticamente só para a minha palestra de Marca da Paz e Marketing Multinível. E teve um evento há 2 semanas atrás, eu até mandei um vídeo que eu falei sobre a diferença de marketing multinível com pirâmide financeira e falei da Marca da Paz, que está aqui na Europa agora. E vocês também têm acompanhado o meu trabalho aí, que graças a Deus não tem sido fácil, mas não é em vão, gente, não é em vão. Então, quando vocês pensarem, não é impossível, cara. Tem um ano que eu estou aqui em Bruxelas. Um ano. E tem gente que tem, aquelas pessoas que não têm vontade de trabalhar, falam assim, nossa, mas tem só um ano que você está aqui, você já conhece esse tanto de gente? Conheço. E cada dia eu estou conhecendo mais, cada dia eu estou indo atrás de mais. Eu estou num grupo de Turim, eu estou no grupo de tudo quanto é lugar que vocês podem imaginar aqui, eu tô buscando gente. Eu só estou procurando uma forma melhor de ter algumas coisas comigo. E agora estou entrando de cabeça num projeto que depois eu vou explicar para a Lidiane e para vocês, só das camisetas. Só das camisetas, que aqui na Europa vocês vão ver só, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que o Eduardo vai mandar, não é só umas 2 modelos de camiseta para a Europa, não. Ele vai mandar de carreada de camiseta para cá. Então, gente, muita coisa não deu para falar, porque né, é uma história muito longa. Mas lembrando também que aqui na Europa, quando eu cheguei aqui, que eu vim o ano passado, que eu comecei a trabalhar, que eu vi que eu não ia voltar para o Brasil, foi a outra vez que eu passei fome. Fui trabalhar para uma família aqui, nós fomos para os Alpes Suíços, lembrei disso agora, para vocês verem o que é o poder de Deus na vida da gente. Eu fui com eles para os Alpes Suíços com 2 crianças. Chegamos lá, eles foram acampar com os amigos e me deixou num chalé no topo de uma montanha. Comida de criança que eles não comem igual a gente. Comida de criança, macarrão e batatinha, leite e queijo. E eles foram. E me deu problema com altitude, me deu diarreia, vômito e dor de cabeça. Eu quase morri. Eu perdi 6 quilos em 3 dias, eu vomitava com diarreia e vômito direto, assim, e com 2 crianças. E sem comer. Porque não tinha arroz, não tinha feijão, não tinha carne, nada. No segundo dia, para mim não desmaiar de fome, eu peguei o leite do menino e tomei 2 mamadeiras do leite do menino. Sozinha com aqueles meninos naquele chalé que eu não sabia nem para onde ir. Não pensa vocês que porque eu falo inglês, que eu vou para qualquer lugar, não, que não vai não, viu, gente? Eu com dinheiro no bolso, eu passei fome porque eu não sabia nem aonde comprar. Eu não tinha como sair daquele chalé com neve cobrindo até os pensamentos. Depois eu vou mandar no grupo ali o lugar que eu estava, como que era de neve, que o pessoal subia, disse esquiando lá da ponta, passava na porta de casa, mas todo mundo de esqui. Não tinha como eu sair de casa se não fosse de esqui ou de carrinho, esse carrinho de neve.
E eu simplesmente lá, sozinha com aqueles 2 meninos. Também saí de lá, meu filho, que nós saímos daquele chalé, que nós chegamos em casa, nós chegamos no sábado, no domingo, que eu tô indo embora, morrendo, mas eu tô indo embora. Ele me dá meu dinheiro que eu tô indo embora. Não, tô indo embora. Eu não nasci para isso. Deus não me pôs aqui nesse mundo para passar por isso. E foi bom que aí, né, eu embarquei numa nova história de vida, um novo trabalho. Não é fácil, gente, mas os nossos sonhos, eles não foram feitos por acaso. Eu falo que a gente, sem sonhar e sem ter ilusão, que a ilusão ela alimenta, né? Aí você põe um foco lá na frente. Eu pus para mim. Eu falei para Lidiane, falei, Lidiane, eu vou ser dona de uma franquia da Marca da Paz. Ela falou, que é isso, minha linda? Eu falei, eu vou. Eu estou profetizando na minha vida que eu vou ser dona de uma franquia da Marca da Paz, que seja aqui na Europa, que seja no Brasil, mas que eu vou e eu vou. Entendeu? Porque é possível. Eu saí de 3 amputação, de 3. E se Deus me colocou aqui andando, num lugar que eu nem imaginava que eu ia vir. Se a minha filha que passou por tudo hoje já está com os bebês dela ali a cada 15 dias, agora a cada semana ela está com os neném dela ali, é oração, gente, é constância. É você simplesmente colocar o seu joelhinho no chão e abrir sua boca e falar para o pai: eu não aceito menos do que isso. Eu não aceito, porque nós somos filhos. O pai não quer ver filho sofrer, não, gente. Nós somos filhos, nós somos herdeiros. Né? Então você olha, eu falo para Deus mesmo, pai, eu não aceito menos do que isso. Eu estou passando por isso daqui. Vocês acham que eu não sofro e choro, gente? Misericórdia. Tem dia que eu chego em casa assim, falando, não, eu não. Eu limpo casa de madame. Eu tenho 3 formações acadêmicas e hoje eu estou limpando casa de madame. Eu tenho vergonha? Tenho não. Eu tinha alguém que limpava minha casa no Brasil? Tinha. Hoje eu estou limpando aqui, eu tenho vergonha? Não tenho não. Sabe por quê? Porque ele me honra. Eu tô lá limpando a casa dela, mas enquanto eu tô limpando a casa dela, eu tô montando estratégia de como que eu vou fazer para alcançar aquela pessoa que eu vou cadastrar, o que que eu vou falar para ela, como que eu vou chamar ela, o que que eu posso falar para ela que ela pode fazer. Então, gente, não minimiza os seus sonhos. Não minimiza. Não foi 3 aneurisma. Em 2001, essas pedras da minha perna, uma deslocou e veio parar aqui. Eu perdi 95% da visão esquerda. Eu bati de joelho no chão, eu orando, que ela queria me operar dia 17 de dezembro. Eu falei para ela, não vou operar não, eu tenho uma loja para inaugurar dia 19 de dezembro. Você tem que operar, que você vai ficar cega. Eu falei, não vou não. Bati em oração, em jejum, em oração, em jejum, em oração. Dia 8 de janeiro, eu fui lá, ela falou, uai, mas vamos repetir seus exames, que você tem só uma birruguinha, um carocinho aqui, parece que calcificou. É Deus. É a sua oração em Deus. Eu fiz cirurgia do olho. Hoje o meu óculos é de 3 graus para quem estava enxergando 5%. Então, gente, não minimiza. O seu milagre ele é diário. A sua vida, todo dia, ela tem um porquê. A hora que você abrir os olhos, já é um milagre. Levanta da sua cama, você consagra. Oh, eu consagro a minha casa, consagro meus pés, consagro meu caminho, meu trabalho, os meus braços, eu consagro a minha saúde, a minha saúde. Eu consagro a minha, como diz outro, a gente fala assim, gente, dinheiro não é. Lógico que dinheiro é de Deus, se não fosse de Deus, ele não tinha deixado aqui. É lógico que as pessoas às vezes usam muito, né, de forma errada. É prosperidade. Eu consagro a minha prosperidade, eu consagro todos os dias. Eu agradeço a Deus. Pai, obrigado por aquele carro maravilhoso que o Senhor me deu. Eu não tenho carro ainda, mas ele já me deu. Eu só não fui pegar ele ainda. Porque eu sei que vai chegar o momento de eu pegar ele. E sempre foi assim. E eu falei para Lidiane, Lidiane, eu vou ser a primeira diamante na Europa, na Marca da Paz. E eu falo mesmo, eu vou ser a primeira diamante da Europa. Ainda brinquei com ela esses dias. Se Deus ajudar, não. Se for do propósito de Deus, se tiver nas mãos de Deus, eu vou nesse resort. Eu vou nesse resort. E eu vou ser, gente, a primeira diamante da Europa. Eu tenho uma liderança top. Lidiane não tem hora que eu ligo para ela que ela não me atende. Até o Otamir já encheu o saco dele muitas vezes, mas agora eu sei que ele está cuidando, né, de uma liderança maravilhosa. Então eu deixo ele mais em paz, mas eu perturbo a Lidiane. E não tem nada que eu peça para essa menina que ela não faça. Até a Eveli, né, que eu acho que é uma crosslove, me ajuda demais em muitas coisas.
Então, gente, eu sei que todos nós temos dores e temos histórias, mas não deixe as suas dores ser maior que você. Não deixe. Não deixe quando alguém vier contar para você, olha, eu tô passando por isso. Aí a pessoa tem mania de falar assim, ó, nossa, mas você não imagina o que que eu tô passando. Não faz isso. Talvez seja você a pessoa que vai ajudar ela a sair daquela tristeza, né? Talvez seja você que vai ser o alicerce para ela chegar mais para frente. Às vezes a pessoa passa anos sem falar com você, quando ela te liga, fala assim: "Você tem um tempinho para me ouvir?" Tem muitos que falam assim: "Na hora que precisou, me ligou". É porque era só você que Deus sabia que poderia ter a palavra certa para ela naquele momento de dor. Então não deixe de escutar ou de falar com aquela pessoa que tem muitos anos que não fala com você, que a palavra certa Deus usa, né, na pessoa certa. Então, gente, ó, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. Acho que é a primeira vez que eu conto toda, não contei tudo, mas contei assim, né, quase toda. E tá aqui a minha grande líder da Europa, porque comigo hoje estou com ela. A Lidiane sabe quem que é, vem cá, diva. Essa é a diva, Bom dia. a minha cadastrada da Europa, que já bateu graduação também. Ela tá voltando pro Brasil, mas pensa numa pessoa que é igualzinha nós, viu, gente? É top das galáxias de venda, a bichinha vende pra caramba. Obrigada. Já é top 500 todo mês, que ela não é obrigada, né, diva? Eu falo que é o meu furacão vermelho, aqui, ó. E ela vai estar voltando pro Brasil, mas nós temos um projeto lindo no Brasil também. E essa menina é Amém. uma guerreira. Eu conheci Amém. ela poucos meses atrás, não desgrudei mais também, não. Gente, muito obrigada. Obrigada, Lidiane, obrigada, Altamir, obrigada a todos vocês que estiveram aqui hoje. Nós somos um milagre de Deus, né? Constante, né? Pode publicar, Rui. A história da minha filha tem hora que eu não gosto muito de falar, deixar assim, não, mas Deus sabe o que faz. A minha filha hoje é uma vencedora. Ela luta todos os dias e eu tenho certeza que ela já venceu e nós vamos vencer muito mais. E que todos vocês coloquem a minha família nas suas orações, que eu tenho certeza que o meu neto vai sair dessa, né? Que ele não vai, que esse bloqueio que ele teve vai desbloquear, né? Que ele vai ficar um menino, aquele menino que coisa linda demais, mas os diagnósticos não são favoráveis, mas para Deus não existe desfavorável, né? Obrigada, gente. Deus abençoe vocês. Depois a gente chora um pouquinho nas escondidas, né? Obrigada, Tami. Obrigada, Lidiane. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui. Fica com Deus. Ai, ai, bora, bora, bora. Gente, quando o Altamir falou bora, bora, é porque eu estou pegando e pensando, refletindo, colocando as ideias em ordem. Mas vamos lá. Que sensacional, que bênção de Deus. Olha isso, de conhecimento, aprendizado hoje. Eu amo o café com superação. Vamos lá. Você já falou com Deus hoje? Eu já. Tá vendo, gente? Você já falou com Deus hoje? Você já falou com Deus hoje? Sempre que você tiver uma dificuldade entre você e Deus. Eu não me canso de falar isso, eu não me canso. E a Zizela trouxe muita coisa que eu já conheço a CCZ no trabalho aí há uns anos, que a gente está junto aí mesmo na Marca da Paz já tem uns 2 anos. Eu estava não presente, mas eu estava ali junto com ela ali de longe, sabendo o que ela estava passando. A gente já tivemos algumas conversas que já foi até altas horas aí da noite, naquela fase da filha dela passando essa luta na Bélgica. E é Verdade. isso, gente. É esse o nosso trabalho, é cuidar de pessoas. Ela se afastou um tempo para se cuidar, para cuidar da filha dela.
e após aí um ano e meio, ela voltou de novo para a Marca da Paz. Por isso que a nossa missão hoje na MKP é uma MKP humana, é cuidar de pessoas. É cuidar de pessoas, porque Deus, ele cuida da gente, ele cuida de você. Falar um pouco da Zizi. Nossa, Zizi, eu, Altamir, eu já conheço você de uma outra forma, e hoje foi totalmente o oposto. Eu conheço a Ziza, Zizi não, né? A Ziza, gente, se eu falar a Zizi é Brasil, tá? Não tô falando da É, Bélgica, não. Não aí, é Brasil. Eu já conheço ela há verdade. anos, de falar da Zizi, da Maravilha, por Zizi da MKP. A Ziza, eu conheci ela, uma mulher forte, muito guerreira, e eu me lembro dessa fase de luta da filha dela, e ela ali de pé, e trabalhando, e atrás dos recursos, e uma vida ali, uma luta, e essa mulher, eu vi ela forte, falei, meu, essa mulher é uma fortaleza. E agora eu entendi por que que ela é uma fortaleza. Agora eu entendi por que ela é uma fortaleza. Porque, porque a Ziza, ela vai buscar na fonte, na fonte. Ela vai buscar na fonte. Gente, tenha sua intimidade com Deus. E a intimidade é no privado. A intimidade com Deus é no privado. É com portas fechadas, joelho no chão. É aí que acontece o milagre. É aí, é falar com o Pai. Eu falo muito isso. Eu fiquei feliz demais que ela trouxe hoje a Ziza. Falar. Fala mais com Deus. Abre o seu coração. Fala com a alma. Ela falou isso hoje. A Ziza falou hoje, foi 36 vezes a palavra Deus. Na sequência, ela falou, foi 32 vezes da filha dela. E 26 vezes a mãe dela, ou a mãezinha dela. E ela falou também muito de trabalho, entendeu? E eu vou pôr aqui também a palavra de trabalho, 10, 15, 18, 19, 21 vezes. E ela falou uma frase aí também, para a gente fechar nesse perfil agora. Os anjos sem asas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. 7 anjos, que é o número da perfeição. 7 anjos sem asas. Eu vou entrar nesse tema daqui a pouco. A Ziza é uma mulher de muita fé, sai no automático dela, a palavra Deus sai no automático dela. Ela, a cada uns 2, 3 minutos, dá uma média, ela fala de Deus. Ela fala da fé, ela fala de orar. E ela entendeu que é aí que está a fonte. Altamir, eu estou com dificuldade, eu estou com fraco, porque você está se afastando da fonte. Que você vai ter luta, vai. Mas você tem que buscar o refrigério na fonte. É falar com Deus, é intimidade com Deus. A intimidade é a dois. É você e Deus. E hoje, às vezes, ela trouxe uma aula da intimidade com Deus. Tem muita gente que está falando com Deus no público, mas está se afastando dele no privado, no pessoal. Já pega essa chave, tá? Tem muita gente que está falando de Deus em público e está se afastando dele no privado, no pessoal, na intimidade. Deus é intimidade. É por isso que tem muita coisa de quem fala muito de Deus em público, ele não entende o quanto que Deus é bênção na vida daquele que fala com Deus no privado, na intimidade. A bênção, ela está na intimidade. A bênção está na intimidade. Todo pai ou pais, aí eu posso colocar mães, ele quer a intimidade com o filho. Ele quer intimidade com o filho. Eu sou pai e eu amo a intimidade do meu filho. E eu sei muitas coisas que o meu filho ele está precisando. Mas é gostoso demais ouvir ele vir conversar comigo, se abrir comigo. Intimidade. A intimidade é no privado, não no público. E, filha, o porquê e o porquê dela hoje é explícito, é a filha e os netos. Ela mudou a vida, ela foi para a Europa.
E ela sabe já que não é fácil essa visão da gente ir para outro país, outro continente. Ela já sabe isso, ela já tem essa experiência. Mas isso não faz diferença para ela, porque o porquê o porquê e o porquê dela está explícito. A filha e os netos. E ela faria isso quantas vezes for possível e ela precisar. Ela dá a vida dela pela filha e pelos netos. De tão forte que é isso, essa intimidade dela. E essa mãezinha dela que foi referência de amor. Ela teve essa referência de amor, que é essa que foi com a mãe dela. Foi com a mãe dela. E mesmo no leito ali, no finalzinho da vida da mãe dela, ela colocou em prática de novo a intimidade com Deus. Se entregar. Mãe, se entrega, vai descansar. Aceita Jesus. Isso é intimidade. A intimidade com Deus é na dor também, tá? A intimidade com Deus é na tristeza. É aí que se mostra em intimidade. É você não entender, muitas vezes, não aceitar o cenário, mas aceitar que Deus ele está no comando. Não aceito o cenário. Por quê? Porque eu não entendo. Mas eu aceito que a vontade de Deus é maior. Isso é intimidade com Deus. É muita coisa. Anjos sem asas. Começa a ficar atento. O nosso Deus, ele trabalha através da vida das pessoas na nossa vida. Seja grato às pessoas em volta de você. Seja grato a uma palavra de ânimo. Seja grato a uma palavra de incentivo. Seja grato a quem te pegou em alguma fase da sua vida ou nesse momento te ajudou ou está te ajudando. A gratidão é porta de ser próspero. Seja grato a esses anjos que Deus coloca na sua vida. O seu milagre, ele vem em forma de pessoas, tá, gente? Pessoas em forma de anjos. Deus coloca pessoas para trazer o milagre, para trazer a bênção. A bênção só é bênção quando é compartilhada ao próximo. Então, as bênçãos vai vir na sua vida através da vida do próximo. Seja grato. Seja grato a tudo. Seja grato, como falou hoje, Aziza, ao acordar. Seja grato ao pisar. Seja grato à família que você tem, indiferente da luta. Você tem uma família. Seja grato ao seu paizinho e à sua mãezinha, porque muitos da gente aqui hoje só estava pedindo para Deus, eu só queria um abraço do seu pai e da sua mãe. E se você tem, seja grato. Seja grato, seja grato com isso. A Ziza, ela foi umas 3 vezes na fila da amputação. 3 vezes na fila. 3 vezes na fila. E a fila que ela estava é a certeza do homem. Mas não é de Deus. Mas não era de Deus. Não era a certeza de Deus. Não era a certeza de Deus. E Deus, ele colocou um anjo, naquele momento de uma forma dura, mas ele colocou um anjo e falou: você tem fé? Porque agora é hora de você conversar com Deus. Isso veio através de uma boca de um médico. Uhum. Através de uma boca de um médico que viu o estado, e para ele falar isso, ela falou isso. Vocês imaginam o estágio que estava a enfermidade. Você imagina o estágio que estava a perna dela. Para um médico falar isso, ele pegou e olhou todo o conhecimento dele que ele tinha e falou: não posso fazer mais nada. Não posso fazer mais nada. Acontece que o não poder fazer nada do homem é onde entra o poder de fazer tudo com Deus. É essa hora que entra Deus. E foi nessa hora que, de novo, você já falou com Deus hoje. A gente tá pegando
e perdendo a essência, nós estamos perdendo a fonte, nós estamos perdendo a força, nós estamos pegando e perdendo a bênção pelo simples fato de estar falando com as pessoas erradas. Fala com Deus. Esses dias, hoje, as pessoas que estão em volta de mim, elas sabem, o Altamir fala, acontece. Porque eu falo com muita fé também as coisas. Eu falei no começo do ano, Senhor, eu preciso desse ganho, que X é para o meu filho, é para isso, um é para ficar um pouquinho no banco lá guardado, tal, 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 tal. E hoje eu ganho o que eu falei com Deus. Por que você está falando isso? É para se mostrar? Não. É para falar que você tem que aprender a falar com Deus as suas necessidades, as preocupações, as suas mazelas, os seus medos, as suas angústias. Começa a falar com Deus com mais intensidade. Eu falo muito com Deus, mas muito com Deus. E eu sou igual a Ziza. Eu subo no palco e falo, eu sou o próximo embaixador da Marca da Paz. Eu sou a próxima diamante. Eu vou ter a Mas se eu não franquia. falar, né, eu também, nós temos que falar, né? Nós temos que falar, porque, como diz o outro, é igual ao poder das mãos, todos nós, Deus nos deu o poder de cura para cada um. Você pode abençoar ou amaldiçoar alguém. Então, eu peço e eu falo mesmo, eu você. Você é a próxima, você é dona de uma franquia. Eu falo mesmo, não sei se vai ser hoje, vai ser amanhã, mas você. Tá fechado aqui. É isso, gente. Isso é chave. Isso é chave. É você falar com Deus. É você entregar os seus sonhos, entregar o que você tem no seu coração para Deus. É a chave. E tudo vai acontecer. E eu gosto disso. Gente, eu estou entrando em uns alinhamentos com a Marca da Paz toda. É 5, 10, 15 por dia. Eu estou falando para o diamante, a partir de hoje você vai falar, eu sou o próximo duplo da Marca da Paz. Eu sou aí eu entro nos consultores, eu sou o próximo diamante da Marca da Paz. Vai ter que falar, tem que falar. Eu tô pegando e entrando hoje na Marca da Paz falando, eu quero ganhar X por mês. Começa a falar, falar. Isso tem uma força, gente, que vocês nem imaginam. Isso move montanhas. E não é arrogância, é fé. Verdade. Profetiza. Isso mesmo, Mário. Profetiza é fé. Seja audacioso, gente. Nós está com medo de falar os sonhos que Deus está colocando no seu coração. E isso, Luciana, pronto, aprendeu comigo. A Meire aprendeu, porque, gente, eu estou puxando a orelha do pessoal da Marca da Paz, Ziza. Eu estou mesmo, eu estou começando a dar uns cascudos na Marca da Paz toda agora. Altamir, ai, vai ser diamante, o filho de Deus, vai ser duplo, vai ser embaixador. Profetiza. Profetiza. Faça igual às vezes. Eu vou ser diamante, a primeira diamante vai ser, e eu não tenho dúvida. Sabe por quê? Porque ela é a única que está falando. E vai ser. Eu vou ter a minha franquia. Vai ter. Por quê? Porque o outro tá perdendo a oportunidade de receber a bênção também. Profetiza, gente. Profetiza, seja grato com o que você tem. Eu já abri porta de ser próspero e pede para Deus o que está dentro do seu coração. Se você tem um sonho e você consegue pegar e ver esse sonho, se imaginar nesse sonho, sentir esse sonho, e mesmo você pegando e insistindo com isso, você sente uma paz, é sinal que Deus ele está nesse sonho. Fala com Deus. Eu falava com 20 pessoas, gente. Tá aqui os nossos líderes que veio comigo para a Marca do Rapaz. Eu falava para todo mundo, gente, confia que nós vamos ser uma das maiores redes da Marca da Paz. Confia que nós vai ser gigante aqui dentro. Com 20 pessoas, eu pegava e olhava, eu olhava uma Priscila com 20 mil. Tá aqui os líderes que veio comigo para a Marca da Paz. E hoje nós somos uma das maiores redes da Marca da Paz. 2 anos só. 2 anos. Eu fui num resort enquanto Rubi
Só um líder me pediu para tirar uma foto. No último, eu nem conseguia andar. Sabe por quê? Eu falava com Deus, eu falo com Deus, eu falo abertamente, eu subo naquele palco e falo, vai ser assim, assim, assim. Porque o cenário não te define. Eu ensinei a minha liderança a falar, a eles profetizar. Ah, mas eles falam como se fosse os outros nada. Não, eles falam porque eles têm fé. Tem que falar, gente. Não é arrogância, é fé. Tem que falar com Deus. A Ziza hoje, ela trouxe uma aula com a gente de intimidade, de fé, de anjos, que mesmo na dificuldade ela tinha intimidade com Deus. E foi isso que trouxe ela até aqui, com mais força. E vai levar ela muito mais longe. A partir do momento que você expande a sua fé, você pega e solta a sua fé, você fala, você pega e clama, Deus te dá o chão. É só dar o primeiro passo. É que eu não posso falar isso, né? Eu pedia para ser embaixador. Eita, eu vou falar. Falam, eu pedia para ser embaixador. Eu falava abertamente, Lid. Eu sou o próximo embaixador. Eita, vai também. E hoje eu recebo igual embaixador. E agora eu vou buscar o PIN, tá? Que eu já falei com o Eduardo, não mexe lá, não. O PIN é do Jordão, por mérito dele, pela luta dele, pela história dele. Agora eu sou sócio dele, mas eu vou buscar o meu, com mérito e com a minha luta, porque eu ainda tenho um baita trabalho aqui dentro. Mas olha a força que tem de falar. Olha a força que tem de falar. Eu pegava e olhava para outros líderes e sem maldade, gente, com muita ética falava: você é águia, você vai ser águia, vocês são águia. Hoje a marca da paz, a marca da paz toda, Ziza, é águia. A marca da paz toda é águia hoje, Ziza. A marca da paz toda é águia. Por que você fala isso, Altano? Porque eu tenho muita fé, gente. Tenho muita fé. E eu amo o café com superação. Você, líder, você precisa fazer lista para trazer as pessoas aqui. Precisa ver. Hoje eles perderam a oportunidade de reaprender na prática o que é falar com Deus, o que é intimidade. E eu sei que muitos aqui fazem isso e a gente vai trazer para conversar. E o logo da Marca da Paz, ele sempre foi uma águia. Exato, Arthur. Altan, por que você está falando isso? Porque é a força de falar as coisas. O cenário é difícil? Tá difícil, tá. Mas com Deus, gente, nós atropela tudo. Nós passa por cima tudo. E foi nos cenários da dificuldade que formou essa mulher forte, que é a Ziza. Eu estou feliz demais essa parceria entre as duas, a Ziza e a Lid, que as duas elas têm muita experiência e eu vejo o quanto que a Lid evoluiu e a Ziza também evoluiu com as parcerias uma das duas. Eu converso com as duas, eu falei, é conversa de gente grande, as duas. É conversa de gente grande essas duas conversando. Elas conversam comigo, eu já falo, me dá a solução. Aí vem a Lid, ela me traz um projeto. Aí vem a Ziza, me traz outro projeto. É conversa de gente grande. E uma está ajudando a outra a pegar e crescer nesse negócio, porque aqui é assim, gente, todo mundo se ajuda. E o Altamir, ele não sabe de tudo, mas eu ando com as pessoas que têm um pouco de conhecimento de tudo. A soma do conhecimento nosso, de vocês, com o meu e o meu, com o de vocês, ele vai elevar a marca da paz para outro patamar, eu não tenho dúvida. Nós vamos ser uma das maiores empresas do Brasil e no internacional de 3 a 5 anos, escuta o que eu estou falando. E eu, Altamir, não jogo conversa fora. É fácil? Não vai ser fácil. Vai dar trabalho? Muito trabalho. Dor de cabeça? Nem se fala. Mas qual fase das nossas vidas que as coisas elas foram fáceis? Qual fase da Ziza? Eu estava aqui estudando a história dela. Qual fase da Ziza que as coisas foi fácil para ela?
Porque na hora que começa a ficar fácil, o pessoal pega e dispensa ela. Ela é mandada embora. Naquela hora que ela explode uma empresa de multinível, a empresa fecha. E deve para ela. A empresa está me devendo, já era, né? Ficou me devendo 88 mil reais em bônus. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Tudo certo. O nosso Deus me deu muito mais. Qual fase dessa mulher que foi fácil as coisas? Porque ela sai de uma luta, ela entra outra. Mas isso é a história dela. Ela entregou a vida para Cristo. Ela desceu nas águas após as lutas. Você já falou hoje com Deus? Você já falou com Deus? Eu tenho certeza que tem muita gente hoje que acordou e não falou com Deus. Há tempo. Há tempo. E às vezes falar com Deus também é falar em atitudes. Não reclamar. Não reclamar. Não se entregar. Não fazer crítica ao próximo. Ser feliz com o crescimento. Ela falou aqui, no multinível, é bênção a gente pegar e ver as pessoas, elas crescendo antes da gente. Isso aqui é uma visão de humildade. Meu, se eu ficasse duplo e subisse uns 4 embaixadores aqui, eu seria o líder mais feliz do mundo. Você sabe por quê, Otávio? Você sabe por quê, gente? Porque no final, o que fecha, o que paga a conta é o extrato. Status, ele não leva ninguém a lugar nenhum. E aqui nós estamos para o extrato. Vocês têm um líder hoje que é extrato. Eu não sou extrato. Se quiser o extrato na minha frente e me deixar com o extrato, eu fecho a parceria agora. Eu nem ligo para extrato, eu nem gosto de aparecer mesmo. Os meus líderes, minhas líderes, elas brigam comigo por causa do Instagram. Você vai fazer um mês que não coloca nada no feed. Eu quero que o feed vai para cá do chapéu. Eu nem ligo para essas coisas. Vai plantar coquinho em asfalto, com enxada. Eu quero é ser feliz. É isso. É isso. Esses dias vieram me dar lição de histórias. Eu já mandei se lascar. Eu posto o que eu posto o que eu quiser. Se me marcar, eu remarco tudo, mas está repetido, vai ficar repetido. Mas no final do mês a conta fecha, e bonito ainda. Tá tudo certo. Tudo certo. Tá tudo certo. Sabe por quê, gente? Status, ele não paga conta. O que paga conta é extrato. E para pagar conta tem que mudar a vida das pessoas. O status meu maior é mudar a vida de vocês. Eu não preciso nem sequer aparecer. Quiser aparecer mais com o Altamir, pode ficar à vontade. Não tem problema nenhum. Eu nem ligo para isso. Honestamente, eu até gosto. Eu gosto de ficar de chinelo, viu, Ziza? Chinela havaiana e de bermuda. Eu nem gosto de viajar. Eu amo ficar de chinelo de havaiana. Eu gosto de ir lá pro resort, né? Eu gosto. Sabe por quê? Porque eu entendi que a felicidade, ela tá nas coisas simples. É isso. Exatamente. Eu nem ligo para isso. Tá tudo certo. Ah, mas eu gosto. Tá tudo certo. Não tem problema nenhum. E olha onde Deus, ele trouxe o filho de Chico, né? De chinelo de dedo. Gente, eu já subi no palco para receber PIN de Diamante Pro, de chinelo de dedo. E feliz da vida. Eu nem sabia que aquele dia era para usar lá no palco um sapato, um tênis. Aí eu fui olhar toda a minha liderança lá embaixo de chinelo de dedo também. E estava tudo certo. Nós estava feliz. Nós estava feliz. Seja feliz mesmo em plena a dificuldade. Seja a bênção e mesmo a tanta dificuldade. Seja uma Ziza, uma pessoa que nos ensinou a força e o poder de falar com Deus. Café com superação. Foi assim hoje, tá? Minha amiga, às vezes eu vou te dar uns 2 minutinhos para as palavras aí finais e na sequência eu encerro a gravação e passo aqui para vocês
as estratégias de fechamento aí, o que está acontecendo, tá bom? Vai lá, Ziz, é contigo? Ah, não estava abrindo o microfone. Bem, eu também. Só agradecer mesmo a vocês pela oportunidade de estar aqui dividindo a minha história com todos. E voltar a repetir mesmo, gente. A sua intimidade é com Deus. É porque não tem como eu mostrar para vocês aqui. Eu tenho uns calinhos no joelho, que eu falo que é a minha marca. Porque ali, quando eu olho ali, a gente fala assim: nossa, como seu joelho? Não tem problema não. Porque quando me deu o primeiro aneurisma, o que o homem falava, que teve um médico chamado Dr. Vinícius, sem ser esse que era o meu anjo sem asa, que ele falou para mim que eu nunca mais ia conseguir caminhar e nem ficar de joelhos. Então hoje eu tenho orgulho da minha marquinha de joelhos, que é de falar com Deus, porque ele pode me dizer o que, que vai ser da minha vida. Então, não tenha dúvidas nenhuma que todos nós podemos vencer. Não tenha. Porque é na dificuldade, na sua intimidade com Deus, que você vai perceber que tudo é possível. Tudo é possível. A gente chora, a gente descabela, a gente acha, meu Deus, como é que pode tudo isso comigo? Nossa, por que só comigo? Não é só comigo, não, gente, é com todo mundo. A única diferença é a forma como você encara aquilo ali. É a forma. Porque se você fechar o olho e deixar tudo cair, não tem nada que vai fazer você levantar. Quando o Otávio fala o filho de Chico, eu lembro igualzinho da minha história. Nasci na roça, comecei a estudar com 7 anos, não tinha roupa nem para minha formatura de quarta série. Minha mãe desmanchou um vestido dela para fazer minha roupa, e isso não escreveu a minha história. Isso simplesmente eu pensava um dia, em nome de Jesus, eu ainda falava isso, um dia, em nome de Jesus, eu vou ter o que eu quero. E isso não mudou, não. Estou com 56 anos e isso não mudou. Já passei por fases ótimas na minha vida, a maioria das coisas que eu quis fazer eu já fiz na minha vida, mas eu ainda tenho o quadro dos sonhos, eu ainda tenho né? Olha aqui, ó. Tá faltando agora o do Altamir, né? Escreveu dele, né? Então, gente, tudo, você aprende com todo mundo tira, hoje você tira um pouquinho de experiência, mas é aquele lá, ó, que vai te dar discernimento para você entender o que que você pegou de pouquinho de cada um para você crescer. Então não deixe as dificuldades impedir você de ser quem você quer, não. E todos nós merecemos um pódio. Todos nós. Deus não deixou ninguém aqui para ser menos do que o outro. É a sua mente, a sua cabeça que vai fazer você ser aquilo que você almeja. Então, se você quer ser um embaixador, eu ainda quero ser, por enquanto, ainda estou no diamante da Europa, mas a gente chega lá também. Mas foca na sua cabeça. Segue o líder. Vocês vão ver só onde nós vamos chegar. Gente, Deus abençoe vocês, viu? Obrigada, Lidiane. Quero agradecer você aqui em público, pela mulher que você é, pela líder que você é. Agradecer a Eveli aí, ó, que está aí sempre me dando umas dicasinhas. Mulheres como vocês são incríveis, tá? Me inspira muito. E obrigada, Altamir, viu, por estar aí caceteando a cabeça desse povo e fazendo eles entenderem que nós podemos e somos muito mais. Obrigada, gente. Fica com Deus. Agora eu vou ter que ir, que tem um monte de gente ali embaixo me chamando. Nós estamos num resort aqui. Eu vinha passar o feriado aqui. Todo mundo tá indo lá pra praia lá e eu tô aqui escondidinho no quarto. Obrigada, Tamir. Que Deus abençoe vocês. Tamo junto. 1, 2, 3, encerrando essa gravação.